campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Estude e Viva. Nós vamos ler a mensagem número 12 de André Luiz, o Espírito André Luiz, Provas Irreveladas. Ele está inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E o item 4 é exatamente um texto fabuloso sobre os infortúnios ocultos que nos faz perceber, nos orienta como descobrir os infortúnios ocultos e amparar. E a questão número 800 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona, os espíritos vão explicar, não é, por que o Espiritismo, com as suas informações, com as suas diretrizes, enfim, não consegue vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais. E quando nós estamos, indiferentes e apegados às coisas materiais, nós bloqueamos a nossa sensibilidade e não conseguimos criar uma ponte para perceber o sofrimento do próximo, às vezes aquele que está ali caminhando lado a lado conosco, ficamos indiferentes. Provas irreveladas, André Luiz. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores. Familiar, decepcionado com o noticiário desairoso que vem a saber a respeito do parente querido. Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais. Pai fustigado pela doença incurável de um filho. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole. Cavalheiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador, sem que os outros percebam. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Esses são alguns infortúnios ocultos que André Luiz nos coloca às claras para percebermos. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se refere no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Pensemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperadamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abalroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve as esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia
e coloque-se na posição deles. Com as provas e desvantagens que experimenta, e de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente, de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Vamos lembrar aqui que é muito importante, a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, o infortúnio, dificuldade, o problema que nós estamos atravessando é algo que nós necessitamos passar, é uma provação para auferirmos valores adquiridos ou mesmo uma expiação de um passado difícil que agora bate às nossas portas exigindo reparação. Mas, independentemente disso, quando observarmos o infortúnio oculto no outro, no próximo, o que deveremos fazer? Pensar assim, é o karma dele, ele está passando por isso porque ele merece. É assim que Jesus nos ensinou, de forma alguma. De forma alguma. Jesus nos ensinou a construir pontes. Fazer o que nós possamos fazer para auxiliar a que esse irmão possa passar pela sua prova, não é de forma mais suave, porque nós podemos ser bastidores de Jesus, auxiliando Jesus a ser o fardo, o jugo leve para que aquele irmão passe por aquela prova muito difícil. Sermos mensageiros diretos do Cristo na ação, não é? Na ação, junto ao próximo que passa por uma dificuldade. Por que não? Jesus nos convida a isso quando nos ensina a fazermos aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Pensemos nisso. Tenhamos todos um iluminado dia. Deus nos abençoe sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site